Bom dia, você que assiste aí no período da EBD, boa noite. Se você for assistir de noite, boa madrugada. Se você for assistir de madrugada, boa tarde. Se for assistir de tarde, bom, agradeço a presença de vocês, né? Espero que esse estudo seja edificante, assim como tem sido, né, estudar sobre a carta de Tiago. Vamos fazer uma oração? Senhor Deus, muito obrigado, Deus, por mais um dia. Te agradeço por estar na tua presença. Eu te peço, Pai, que fale aos nossos corações, que o Senhor venha fazer, Senhor, com que haja fruto, Senhor, da palavra semeada aqui, Deus. É que eu te oro, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Bom, o estudo de hoje será sobre a sabedoria divina, né? Sobre Tiago 3, do 13 a 18. Né? Eu gostaria que vocês me acompanhassem na leitura. Eu vou fazer uma leitura rápida e a gente vai por partes, né, a fim de que fique melhor exposto na cabeça de vocês. Tiago 3, do 13 ao 18. Diz assim: se vocês são sábios e inteligentes, demonstre isso vivendo honradamente, realizando as boas obras com humildade que vem da sabedoria. Mas se em seu coração há inveja amarga e ambição egoísta, não encubram a verdade com vanglórias e mentiras, porque essas coisas não são a espécie de sabedoria que vem do alto. Antes, são terrenas, mundanas e demoníacas. Pois onde há inveja e ambição egoísta, também há confusão e males de todo tipo. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura. Também é pacífica, sempre amável, disposta a ceder aos outros. É cheia de misericórdia e é fruto de boas obras. Não mostra favoritismo e é sempre sincera. E aqueles que são pacificadores plantarão sementes de paz e ajuntarão uma colheita de justiça. Amém? Bom, eu queria falar um pouco, né, do contexto que Tiago está escrevendo, esse capítulo, essa parte do texto. Né, ele está no capítulo 3, onde, como o professor Samuel também expôs anteriormente, né, ele está falando ali sobre a questão da língua, né, falando dos mestres, né, sobre que nem todo mundo deveria ter a pretensão de ser mestre, né, e aí ele expõe o uso da língua, né, e ele chama a atenção para o fato de que muitos estavam usando, né, estavam criando aquela maneira dúbia, né, do uso da língua para maldição e bênção, né, e aqui a gente também pode observar no contexto histórico-cultural que ele faz algumas referências ao que estava acontecendo, né? Ali a gente tem um período, né, antes da destruição do templo em 70 depois de Cristo, né? A gente tem um momento onde a gente começa a ver uma escalada de tensões entre judeus e romanos, né? E essas tensões levaram a uma revolta, né, que culminou ali na diáspora dos judeus na destruição do templo em 70. Né? E ali a gente tinha um grupo muito interessante que ele também é citado na época de Jesus, né? Que a gente tem os zelotes. Os zelotes eram, vamos dizer assim, extremistas, né? Ou militantes políticos que faziam uso da violência, né? E eles mobilizaram ali a religião, mobilizaram altas pessoas ali do povo judeu, né? Para a revolta armada contra Roma. E tudo isso é levado à destruição ali do templo em 70. Né? E com isso a gente observa aqui, né, que a grande ideia do nosso texto, né, é a verdadeira sabedoria, ou a sabedoria divina, produz bons frutos no viver cristão. Né? Eu vou fazer uma leitura por parte, eu vou explicando. Em Tiago 3,13, né, que a gente começa ele numa espécie de desafio, né? A demonstração desse viver sábio. Ele diz assim: se vocês são sábios e inteligentes, demonstre isso vivendo honradamente, realizando boas obras, com humildade que vem da sabedoria. Bom, aqui a gente começa a observar, né, que ele está pegando o gancho que vem de todo o capítulo 3, né, de que aquela fonte de água viva, né, ou a fonte ruim, né, ela vai demonstrar ali no viver, no uso da língua, né, que a gente pode observar, né, que ele vem falando no capítulo 3.
Dessa forma, ele busca enfatizar que para os que se achavam sábios e inteligentes, né, assim, essa sabedoria, essa sabedoria inteligente tinha que ser demonstrada, né, de alguma forma. E essa forma era num viver honrado e humilde, que vem da sabedoria. Né? E nisso a gente pode ter um questionamento. Que sabedoria é essa? Né? Se é toda sabedoria, toda sabedoria leva a um viver, né, honrado e tranquilo, né? Ou a Bíblia, né, ou Cristo, ou o Espírito Santo, né, produz qualquer tipo de sabedoria? Esse é o questionamento que Tiago vai buscar responder. E seguindo o texto, né, no Tiago 3, de 14 a 16, ele discorre sobre um tipo de sabedoria terrena. Né? E ele fala assim: mas se em seu coração a inveja amarga, ambições egoístas, não encubram a verdade com vanglórias e mentiras, porque essas coisas não são a espécie de sabedoria que vem do alto, antes são terrenas, mundanas e demoníacas. Pois onde há inveja e ambição egoísta, também há confusão e males de todos os tipos. Né? Aqui a gente começa a observar que ele traz o primeiro tipo de sabedoria, né? A sabedoria terrena, que é onde os atos, né? A gente pode fazer um contraste ao contexto que ele vivia, né? Da ideia da sabedoria violenta, né? Porque a gente, como eu mencionei no início, a gente tinha um grupo que visava, olha, né? Que dizia para o povo: nós só vamos nos libertar dos nossos opressores, né, se formos à luta armada, se formos ali violentos contra os nossos opressores. Né? E isso, vamos dizer assim, é um trecho onde Tiago, vamos dizer assim, critica, né, esse tipo de comportamento, esse tipo de ideia, né, que provém o quê? De uma sabedoria terrena. E aqui é importante a gente também ter em mente, né, que a sabedoria terrena é fonte de duas visões de mundo. Né? A gente tem a visão da sabedoria humana, né, e a demoníaca. Né? Aqui a gente tem, por exemplo, né, na sabedoria humana, que a sabedoria humana é focada nos desejos, nas vontades do homem, né? Ou seja, é autocentrada, né, na percepção de mundo do homem. Né? E a sabedoria demoníaca é uma sabedoria que de fato ela milita contra Deus, né? Uma sabedoria vinda de fato do demônio. E ambas essas sabedorias, né, que são sabedorias que não produzem, né, as boas obras que o Espírito Santo faz na obra, né, não produz as boas obras que o Espírito Santo trabalha na vida das pessoas. Né? A gente tem a promessa de Jesus, né, quando Jesus vai trazer o Espírito Santo para morar em todo cristão, para morar, né, em quem é o seu povo. Né? Essa é a marca do cristão, onde a gente tem a presença do Espírito Santo. A sabedoria terrena, né, com as suas fontes de mundo, suas fontes de visão de mundo, ela não produz as boas obras do Espírito Santo. Né? Com isso a gente pode perceber que essa sabedoria terrena, ela está muito mais ligada aos frutos da carne, né, e centrada na autossatisfação do ser humano. Né? Tudo isso é importante ter em mente. Né? A gente tem uma percepção, muitas das vezes, né, que existe uma neutralidade, né, não, sou neutro nessa questão, né, a minha cabeça é neutra, nenhum lado nem do outro. Né? Não, algumas coisas têm que ser feitas a partir assim, né, buscando equilíbrio. Mas a Bíblia está mostrando, né, que a gente pode observar no texto de Tiago, né, que a sabedoria que autocentrada nos desejos do homem, na autossatisfação, é uma sabedoria que não vem de Deus. Né? Uma sabedoria aí que ela não produz frutos do Espírito Santo. Né? Seguindo ainda o texto de Tiago, a gente tem a sabedoria divina por contraste do que Tiago está mostrando, a sabedoria, né, terrena. Seguindo aqui de Tiago, a partir do 17, ele fala assim: mas a sabedoria do alto é antes de tudo pura. Também é pacífica, sempre amável, disposta a ceder aos outros, é também cheia de misericórdia e é fruto de boas obras. Não mostra favoritismo e é sempre sincera, e aqueles que são pacificadores plantarão semente de paz e justiça e ajuntarão uma colheita de justiça.
né? Aqui, como eu mencionei, né? Aqui ele está meio que instigando aos seus ouvintes que estavam sendo tentados a usar da sabedoria que é terrena, né? Vão pegar aquela sabedoria que os zelotes estavam convencendo os líderes religiosos do povo a assumir, né? Uma postura mais violenta contra os opressores, né? Ele está dizendo que é o oposto daquilo, que a sabedoria de Deus é uma sabedoria que não leva para o caminho da violência, né? Aqui é importante a gente também ter em mente uma coisa que a gente ouve muito nas palavras de Jesus, né, que quando diz para amar os nossos inimigos, né? É muito importante ter em mente que Jesus não está falando de algo muito somente no nível moral da coisa. Isso eu digo, né? Perdoa, né? Ame quem não te quer bem, né? Perdoa quem te magoou. Não, o povo que estava ouvindo aquilo tinha inimigos claros, que eram os romanos. Não é à toa, né, que muitos dos judeus esperavam que Jesus fosse rei que libertasse dos romanos, né, através do uso da força. Isso explica porque Jesus é aclamado quando ele entra em Jerusalém, na entrada triunfal, né, hosanas nas alturas. Eles estão aclamando um líder que estava ali, que tinha a expectativa sobre ele de uma libertação dos romanos, né? Contudo, Jesus decepciona aquelas pessoas e é por isso que também no espaço de praticamente de uma semana ele é crucificado, né? Porque ele já demonstra o quê? Que ele não veio para aquilo. E aqui a gente observa, né, no contexto, né, de Tiago e de Jesus, que viveram momentos praticamente o mesmo da história, né, que a sabedoria do alto produz os frutos do Espírito Santo como evidência de sua ação. Como mencionei anteriormente, né, o Espírito Santo demonstra a sua ação quando ele está morando na vida de alguém, digamos assim. Quando o templo vivo do convertido, né, está sendo usado pelo Espírito Santo como morada. Ele demonstra que está lá, né? E da mesma forma que as ações das pessoas demonstram, né, se o que ela tem como referência é justamente a sua visão de mundo, né, ou uma visão que vem realmente do diabo. Por contraste, né, a gente observa o que Tiago trouxe para nós, né, que a sabedoria divina se caracteriza por ser pura, pacífica e amável, disposta a ceder, cheia de misericórdias e boas obras, né? E aqui a gente observa o contraste, né, bem explícito, né, da sabedoria divina ou da sabedoria que vem do alto. Dessa forma, né, a sabedoria que vem do alto produz um viver humilde e honrado, que Tiago queria o quê? Que os mestres, né, e que não somente os mestres, mas que todo cristão demonstrasse, né, assim no seu viver, né, esse viver honrado, humilde, qual é a fonte dele? É da sabedoria que vem do alto, né? E como é que a Bíblia, né, como é que a gente pode ver a Bíblia dialogando com o que Tiago está expondo aqui pra gente nesses versículos aqui, né? Fazer uma espécie de passeada pela Bíblia, né? Eu gostaria que ficasse atento que não me perder, que se perdesse do que eu estou falando, né? Primeiramente, Tiago já diz, olha, se você percebe que você não tem sabedoria ou está te faltando sabedoria, né, peça a Deus. Tiago 1,5 diz, né, é um versículo bastante conhecido. Se alguém de vocês precisar de sabedoria, peça ao nosso Deus generoso e receberá. Ele não os repreenderá por pedirem, né? Ou seja, que Tiago, em outras traduções, né, ele é feliz em dar, né? Ele dá generosamente. Isso aqui é muito interessante porque se a gente tem orações que a gente não sabe se Deus vai responder, porque são orações que não estão tão de acordo, né, com a vontade de Deus. O Tiago está muito explícito aqui no versículo 5 do capítulo 1, dizendo que, olha, se vocês pedirem, Deus vai dar com muita boa vontade e sabedoria, né? Então, isso aqui é importante para nós, né? Que entendamos que a fonte da sabedoria é Deus, dessa sabedoria que vem do alto é justamente, né, é Deus. E se essa sabedoria nos falta, né? Se a gente olha para a gente, né, nosso dia a dia, a gente percebe que falta essa sabedoria, vamos pedir a Deus, né, que nos dá generosamente, né? Ou seja, Deus tem muita vontade de te dar sabedoria se você pedir, né? E seguindo, a gente também tem a afirmação de Provérbios 1:7
né? Ele é também um texto muito conhecido quando se trata de sabedoria na Bíblia, né? Que diz assim: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, e outras traduções, né? O princípio da sabedoria. Mas os tolos desprezam a sabedoria e a disciplina. Aqui a gente pode observar, né, que a Deus é o princípio, né, o começo, ou seja, o temor a Deus, né, a gente pode observar Deus ali como fonte dessa sabedoria divina. Recapitulando o que a gente viu até aqui, que se você tem falta de sabedoria, peça a Deus, pois Deus é a fonte da sabedoria. Né? Falando um pouco da carta de Tiago, onde estávamos, no capítulo 3, o capítulo 4 é sucedido, né, por um apelo de Tiago para que os irmãos se aproximassem de Deus, né, e fugissem do diabo. É importante também ter em mente, né, que apesar do capítulo 3 começar falando dos mestres, né, e ele começa falando da sabedoria, né, ele termina falando por consequência da sabedoria, o viver sábio é para todos os cristãos redimidos, lavados, ou seja, todo convertido tem que ser sábio, né? Não somente os mestres, pessoas que ensinam, né? Nisso a gente pode observar em Efésios 5,15, né? Se você tiver a Bíblia, nos acompanhe, que é importante, né, a gente acompanhar os textos bíblicos, né, como os irmãos bereanos. Diz assim: portanto, sejam educados no seu modo de viver, não vivam como insensatos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nesses dias maus. Não ajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. Né? Ou seja, aqui a gente pode observar que Paulo está dizendo à igreja de Éfeso, né, que eles deveriam viver de maneira sábia. Todos eles. Né? Ou seja, esse apelo à sabedoria divina não se restringe aos mestres, aos sábios que ensinam no corpo de Cristo, que ensinam no reino, mas a todo cristão. Como mencionei anteriormente, né, a sabedoria, essa sabedoria que vem do alto, ela é evidência da presença do Espírito Santo na sua vida. Né? Ou seja, se lhe falta sabedoria, peça a Deus. Né? E a gente também tem, né, que, como eu acabei de falar, a evidência das boas obras ou das más obras são a revelação dos frutos do Espírito Santo. Gostaria também que vocês fossem comigo, né, a Gálatas 5. Então, também é um texto bastante conhecido. Gálatas 5, a partir do 16. Né? Aqui, do 16 a 17, a gente vai observar uma verdade que Paulo está trazendo. Que, né, a natureza humana, né, e o espírito, eles entram em conflito constantemente. É natural que entre em conflito. Por isso que se a palavra de Deus não lhe confronta, tem algo estranho, né? Um crente que não se sente confrontado, ele, pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo, ele provavelmente está longe. Né? Aqui a gente tem no Gálatas 5, né? Por isso, deixe que o Espírito guie sua vida. Assim não se satisfarão os desejos da natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto que o Espírito quer. O Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Ou seja, a sabedoria divina e a sabedoria do alto, a sabedoria terrena e a sabedoria do alto, elas vão entrar em conflito naturalmente. E aqui a gente pode observar os frutos da carne como evidência dessa sabedoria terrena. Né? Aqui a partir do versículo 19, diz assim: quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são exatamente claros. Imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúmes, excesso de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que eu disse antes: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Né? Ou seja, os frutos da carne são obra, né, da sabedoria terrena. Né? Lembre que Tiago está dizendo: olha, se vocês têm inveja, se vocês têm briga, né, entre vocês, isso não vem de Deus. Né? Por outro lado, a gente tem aqui a sabedoria divina, ela produz os frutos do Espírito.
Continuando o texto, a partir dos 22. Mas o Espírito produz amor, alegria, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Aqui, como eu mencionei, né, a sabedoria divina produz os frutos do Espírito. Aqui, já indo para nossa aplicação, já para nossa conclusão, a gente pode observar claramente, né, que a partir do que a gente observou, que não existe, né, fé subjetiva, né? A fé verdadeira ela não é subjetiva. O que eu estou querendo dizer, né, que um cristão verdadeiro ele demonstra que ele é salvo ou não, né? Como a gente sabe disso? Como é que a gente vai perceber, né? Através dos frutos do Espírito. Se a vida dele tem sabedoria, a sabedoria que vem do alto, né? Isso é demonstrado no viver diário, não somente pelo domínio que ele tem da Bíblia, não somente pelo que ele aparenta de santidade, né? De trabalho na igreja, digamos assim, né? O viver diário demonstra, né? A evidência do Espírito Santo na sua vida, né? Então não existe essa ideia de fé subjetiva. Deus me julga, né? Deus sabe que eu sei, que eu estou, né? Assim, a vida diária ela demonstra, né? Se você tem se alimentado da sabedoria divina, da sabedoria terrena. E aqui a gente observa também, né, que Tiago ele traz a rejeição à sabedoria humana no viver diário cristão, né? Isso aqui é muito importante porque, né, o nosso contexto de igreja ela tem flertado muito com discursos, né, que não são cristãos, que não são vindo da parte de Deus, né? E a gente pode ver tantas apropriações sociais e políticas da Bíblia, né, como a gente vem visto na atualidade, na história recente, né? Por exemplo, a gente observa que por muito tempo o racismo, escravidão, né, a nossa política atual brasileira, né, se apropriou da Bíblia como parte, né, do seu projeto de poder, né, visando trazer pessoas, né? No entanto, a gente observa que, assim como no período que o Tiago está escrevendo, né, a gente observa que existe aí a evidência de que esses discursos, essas apropriações não são de Deus, né? A gente observa que eles refletem o quê? Os frutos da carne, refletem a sabedoria deste tempo, né? E é importante ter em mente que o Espírito, né, ele nos dá a espada, né, que é a Bíblia, né, que é a palavra que ela não é para atacar, né, é matar pessoas, na verdade era para matar o Adão que existe em nós, né? Muitas das vezes a igreja, né, assim os cristãos ultimamente têm usado da Bíblia, né, para atacar pessoas, né? Estão cortando a orelha, assim como assim Pedro fez, cortou a orelha de Malco, estão cortando a orelha das pessoas para ouvir o evangelho, né? Então a espada do Espírito é justamente para matar o Adão que mora em nós, né? Matar a nossa antiga natureza. E a gente observa também que Tiago faz um apelo ao viver pacífico, né? A gente vive numa sociedade que ela é cheia de discurso, né? Cheia de conhecimento, né? Do ponto de vista humano. E Tiago convida os cristãos a serem mais do que conhecedores, a serem mais do que sábios e inteligentes dessa época, né? E como é que se é mais do que sábio e inteligente dessa época do ponto de vista bíblico? Né? É a ação do viver prático, né? Da ação do evangelho, né? Por isso que muitas das vezes, assim, a gente tem um evangelho militante, né? Com uma propaganda ativa de Jesus na nossa sociedade, né? Mas ele, muitas das vezes ele não é tão bíblico porque assim, o evangelho vivido no dia a dia, na sua simplicidade, né? Ele é muito mais próximo do que a Bíblia traz ali para como ideal do viver cristão. E nisso a gente pode observar o quê? Né? Que a gente pode fazer uma referência às palavras de Jesus, né? Que o amor é a presença, é a demonstração de que aquelas pessoas andaram com Jesus. Jesus fala para o seu discípulo na última ceia, né, que por causa da prática do amor entre eles, entre os irmãos, o mundo vai entender que aquelas pessoas andaram com Jesus, né? E isso nos traz também hoje, né? Você cristão, né, que está na sua igreja, que entende que foi salvo, né? A sua marca
né, de demonstração do que você está andando com Jesus, é a sabedoria divina, que ela é amável, né, e a gente pode ver isso na prática do amor. Então, que a sua vida, né, seja uma vida de renúncia, né, de morte do antigo homem, morte do velho Adão, né, para adotar um estilo de vida mais próximo do que Deus quer de nós, como a gente observa na carta de Tiago, né, sobre a sabedoria divina. E é isso, espero que Deus tenha falado no seu coração.